Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas à aula número 2 do nosso curso de Introdução à Ciência de Dados para Pesquisadores, aula 2 de um total de 3. Os objetivos desta aula, nós vamos esmiuçar as 7 etapas do processo que eu apresentei na aula 1. Eu apenas mencionei os nomes das etapas, agora nós vamos mergulhar nelas. Segundo objetivo, o que é feito em cada uma das 7 etapas, por que tem que ser nessa ordem, por exemplo. E, por fim, o terceiro objetivo, o que é preciso saber para passar por todas as etapas e desenvolver as suas ciências de dados de maneira adequada. Vamos lá? Relembrando, heurística, coleta, limpeza, transformação, modelagem, resultados e manutenção. É claro que vocês vão ver, esses nomes são nomes que eu atribuí, de maneira meio arbitrária. Não tanto arbitrária, elas fazem sentido, mas esses nomes têm sinônimos, né? Vocês estão vendo ali alguns sinônimos possíveis, dependendo da referência, do livro que você vai consultar, se é o processo da IBM ou do Google, eles vão chamar de coisas diferentes. Então, por exemplo, heurística, muitas vezes é chamado de planejamento da ciência de dados, faz sentido. Eu chamo de heurística porque é o processo de tomada de decisão, né? Você vai tomar decisão sobre o que é o problema e o que é a solução. Envolve análise, pode ser chamado de análise do problema, design do sistema. Coleta, em geral, isso é chamado de coleta mesmo, limpeza, idem. Transformação, muitas vezes chamado de data wrangling ou feature engineering, se bem que é uma coisa específica, mas tudo bem. Modelagem, muitas vezes chamado de análise. E resultados, ou apresentação dos resultados, como tomada de decisão. Você apresenta o resultado com o objetivo de tomar uma decisão. A parte de manutenção, às vezes, aparece como a engenharia do sistema, ou arquitetura do sistema, ou os dois. Alguns sinônimos apenas, tá? Muitas vezes, limpeza e transformação aparecem integrados, como sendo pré-análise, como sendo um momento que simplesmente é uma preparação para o que vem a seguir, né? Análise propriamente dita dos dados. Eu já adianto que essa pré-análise é onde muita gente tropeça, onde muita gente não dá a importância devida e gera muitos problemas nas suas ciências de dados. É importante destacar também que, uma vez que você desenvolve, é um processo iterativo. Quer dizer que você, na heurística, você desenvolve o que é o problema, quais são as possíveis soluções, aí você desenvolve essas 4 etapas aqui intermediárias e quando você chega nos resultados, tem que voltar para a heurística e ver se você não precisa revisar a sua compreensão do problema, ou se você não precisa testar as soluções que você projetou e você testou apenas uma, de repente é bom testar uma segunda, uma terceira. Por isso eu coloquei essa seta indo dos resultados para a heurística, que é uma iteração de melhoria. E também a manutenção. Quando você está está desenvolvendo um sistema completo de ciências de dados, para fazer a manutenção, muitas vezes é para resolver o problema da coleta contínua de dados. Tá legal? Por isso eu coloquei essa segunda seta indo de manutenção para coleta. Agora vamos esmiuçar cada uma dessas 7 etapas. O que é a heurística? Heurística é uma ciência que é muito ligada à psicologia, à economia, que é bem interessante para analisar problemas e desenvolver a criatividade no sentido de possíveis soluções para esses problemas, certo? Quando eu falo de heurística na ciência de dados, quais são os procedimentos mais comuns que estão associados? É a delimitação do problema, né? Por exemplo, o meu problema lá do restaurante. Ficou bem claro que o cliente ele queria um problema de segmentação de mercado. Como está bem claro que é um tipo de problema de segmentação de mercado, está bem delimitado o problema, foi fácil ver qual é a solução que era necessária, uma clusterização, um método de machine learning não supervisional chamado clusterização. A delimitação do problema, portanto, é uma parte essencial para você poder escolher, fazer a seleção da solução apropriada, mas não é só a delimitação do problema. O design de soluções possíveis, porque você pode, por exemplo, eu posso resolver isso com o método A, com o método B, com o método C. Ali é um momento de divergência de fazer várias soluções possíveis. E um terceiro processo, definição de critério para selecionar a solução. Porque, ok, eu desenvolvi 3, 4, 5, 20 soluções possíveis, mas por qual critério eu vou definir qual é a melhor? Não sei se é a melhor, talvez a mais aceitável, a que melhor resolve o objetivo do nosso problema e tal. Então, esses aí eu diria que são os 3 procedimentos mais comuns
na parte de heurística. Vocês estão vendo que até agora não tem nada de programação e não tem nada de estatística, de matemática propriamente. É basicamente um exercício de heurística, de lógica, para você refletir criticamente, que é uma coisa que o pesquisador tem que estar muito antenado, óbvio. Quais são as competências necessárias? Domínio sobre o objeto. Quais são as competências necessárias? Domínio sobre o objeto investigado, né? Você tem que ter uma mínima compreensão, né? Por exemplo, na pesquisa que eu estou fazendo sobre tuberculose. Eu não sou um especialista em tuberculose, mas o doutorando a qual eu estou assessorando, ele está estudando isso há alguns anos já. Então ele tem um domínio maior sobre como funciona a mecânica dessa doença, como é que funciona exatamente a tuberculose. E então eu estou contando com o domínio dele. Mas muitas vezes, por exemplo, na consultoria de poker que eu estou fazendo, eu tive que virar um jogador de poker praticamente profissional para desenvolver melhor a ciência de dados. Então você tem que ter competências a respeito desse domínio do objeto sendo investigado e lógica. Você tem que ter uma boa análise lógica, uma boa reflexão, capacidade crítica a respeito do que é o problema, das possíveis soluções, como selecionar a solução. Ok. E quando é heurística para ciência de dados, especialmente para pesquisadores acadêmicos, né? Você tem ali, está muito relacionado com qual é o seu problema ou a sua pergunta de pesquisa. Sabe que o seu orientador está sempre questionando isso, né? Mas qual é o seu problema? Qual é a sua pergunta de pesquisa? Tem que melhorar a pergunta de pesquisa. Ela melhor define qual é o problema que tu quer resolver, qual é a justificativa para resolver esse problema, quais são os seus objetivos de metas de pesquisa, né? Então, essa parte da heurística, ela está intimamente relacionada com essa parte da sua dissertação, do seu TCC, da sua tese. Ok, e muita reflexão epistemológica, né? Então, você que é um pesquisador acadêmico, você é especialmente treinado em epistemologia, para entender o que é conhecimento e como organizar conhecimento e como, digamos assim, criar conhecimento de melhor qualidade, vamos colocar de maneira simplificada. E toda essa reflexão epistemológica que você foi treinado, ela entra aqui na fase de heurística. Por sinal, por você ter sido treinado nessa teoria filosófica da epistemologia, você tem um plus, você tem uma vantagem muito grande sobre outros cientistas de dados que não foram. É por isso que tantos PhDs, que são, às vezes, das áreas mais diversas, de física, de biologia, de letras, acabam virando ótimos cientistas de dados, porque muitas vezes eles não são excelentes na parte de programação e de estatística, mas eles são excelentes na parte da heurística, de reflexão, definição do problema e design de soluções. Fascinante, eu acho, essa parte da heurística. Vamos lá. A segunda parte é o seguinte, ok, eu tenho a heurística, eu defini qual é o meu problema, eu defini quais são as possíveis soluções e como é que eu vou filtrar a solução desejada, a solução mais interessante. Ok, aí vem um negocinho chamado coleta. Tem que coletar dados, afinal, todo o trabalho de cientista de dados é orientado a dados. Eu não posso simplesmente achar que é coisa de um jeito, achar que é do outro, ter um feeling, ter uma intuição, não. Em algum momento, alguém tem que ter feito uma observação, ou uma experimentação, ou alguma espécie de registro. Esse registro pode estar na forma de números, de texto, do que for. Imagens. Muito comum os dados serem imagens na biologia ou na medicina, por exemplo. Ok. E esses dados, de alguma forma, coletados. Essa coleta tem que ser segura, tem que ser confiável, para ter certeza da fidedignidade dos dados, né? Então, quais são os procedimentos mais comuns de coleta? Questionários, óbvio, muito comum em psicometria, você coletar dados via questionários, as pessoas respondem voluntariamente e tal. Tem o web scraping, que basicamente é você pegar dados públicos disponíveis na internet, por exemplo, posts em redes sociais, você vai lá e coleta e faz uma análise de sentimentos baseado no que as pessoas estão comentando nas redes sociais. Você pode comprar dados, existem sites que vendem dados, assim, muito comum em marketing, muito comum em logística, você comprar dados. Você pode fazer integração de APIs, API é um recurso em programar em computação. Você pode fazer integração de API. Uma API é um recurso, digamos assim, um software que ajuda você a coletar dados de uma plataforma, de algum lugar onde você está plugado. E você pode gerenciar bancos de dados. Então, esses aqui são os procedimentos mais comuns, né, da coleta. Competências necessárias. Se você quiser realmente especializar,
e fazer uma coleta de dados muito sistematizada, tem uma linguagem de programação chamada SQL. Mas eu vou te dizer que, na grande maioria das vezes, um pesquisador acadêmico não precisa aprender SQL para fazer uma melhor coleta de dados. Isso é uma coisa bem especializada. O que é especial para pesquisadores acadêmicos? Quase sempre a coleta é a parte mais custosa, por fatores empíricos, não analíticos ou tecnológicos. Eu quero dizer com isso, quando você é um pesquisador acadêmico, às vezes o mais difícil é você, por exemplo, conseguir que as pessoas respondam o seu questionário, ou pode ser muito difícil você conseguir fotos do pulmão da pessoa, né, da radiografia, tem questões éticas a respeito do acesso a imagens. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: a fase de coleta de dados, o grande desafio dela não é tecnológico, quase nunca é tecnológico e quase nunca é analítico, é um grande desafio empírico. Você é o trabalho que dá, é o custo que dá de muitas vezes é demorado conseguir os dados. Então, esse é um desafio para pesquisadores acadêmicos quando na fase número 2 de coleta de dados. Fase 3, limpeza. É uma fase que de cara eu digo para vocês que ela é muito subestimada. As pessoas pensam elas pensam que é tranquilo, que vai ser rapidinho e nunca é rapidinho fazer a limpeza dos dados, ou quase nunca. Quais são os procedimentos comuns? Muito comum que haja dados faltantes. Então, muitas vezes você tem ali uma base de dados que 1.000 pessoas responderam um questionário, só que nem todo mundo respondeu o questionário inteiro. E aí, o que eu vou fazer com as pessoas que deixaram respostas em branco? Que tratamento eu vou dar a esses missing data, né, o dado faltante? Outra, outliers. Às vezes eu tenho ali uns dados sobre diagnóstico de depressão e ansiedade. Tem pessoas que estão muito outliers, deram respostas muito estranhas. Pode parecer um erro pode se parecer. O que eu faço com esse outlier? Qual é o melhor tratamento? Também os typos. Typos são erros de digitação. A pessoa simplesmente digitou errado. Eu tenho um nome, ela deu uma resposta que era impossível, tem algum número, um código, uma letra, uma palavra que não deveria estar ali, que é impossível, mas está. E aí o que você vai fazer? E tem a questão da sanitização, que é quando que é até um processo físico de manutenção. Digamos que todos os seus dados estão num HD. Será que esse HD está num lugar que ele está bom de umidade, temperatura? Bem que a questão de sanitização ela é mais específica para alguns tipos de processos que não é muito comum, tá legal? Competências necessárias. Para a limpeza dos dados, você tem que saber alguma programação e a estatística. A programação e a estatística começa aqui, na fase 3. Então, vocês estão vendo que na fase 1 era basicamente epistemologia e heurística. A fase 2 é um grande processo braçal, muitas vezes, de coleta de dados. E a fase 3 é onde você começa a usar alguma programação e alguma estatística na limpeza dos dados. E, especialmente para pesquisadores acadêmicos, costuma ser a parte mais espinhosa e demorada. Às vezes é muito demorado e muito trabalhoso você identificar os dados faltantes, o que fazer com os outliers, o que fazer com os typos, qual é a melhor maneira de sanitizar seu computador, ou de repente você gravou no pendrive, sei lá. Enfim, a limpeza é uma fase muito subestimada. Nunca e não cometa esse erro na sua pesquisa. A fase 4, transformação dos dados. O que consiste a transformação? Muitas vezes na limpeza, você gerou uma base de dados que ela está organizada, e está compreensível, só que ela não é suficiente para a sua pesquisa. Às vezes você precisa mudar ali os procedimentos comuns, mudar a natureza dos dados. Por exemplo, tem um dado que está numérico e deveria ser categórico. Ou tem um dado que está numa escala racional, deveria ser intervalar. É um exemplo de mudança de natureza dos dados, mudar a escala dos dados. Ou a indexação dos dados, ou fazer uma normatização, tipo, os dados estão em escalas diferentes, você pode normatizar tudo, colocar na mesma escala, mudar a escala dos dados, criar variáveis. Criar variáveis é um desafio especialmente interessante dessa fase. Por exemplo, digamos que você está fazendo uma pesquisa em economia, você tem, sei lá, 500 dados, 500 variáveis, né? Na sua matriz, ali na sua planilha, tem 500 colunas de dados. E agora? Às vezes é muito legal você fazer um índice
Então, e esse índice ele sintetiza 100, 200 variáveis em um índice, né? Isso é um exemplo na fase de transformação. Competências necessárias, né? Aqui é que você começa a usar estatística e programação para valer. É ali que você começa a ser cobrado mesmo nesses campos. E especialmente para pesquisadores acadêmicos. Essa fase será bem sucedida se a heurística foi bem pensada. É uma dica que eu dou. Se você pensou e refletiu bem sobre qual é o seu problema, como resolver o problema e como selecionar as soluções, a fase de transformação ela flui melhor. A quinta fase é modelagem, análise propriamente dita, né? É aí que ocorre por exemplo, a exploração inicial descritiva. Você faz ali uma pré-exploração dos dados, você cria estatística descritiva, você cria gráficos de, sei lá, de histogramas, gráficos de pizza para mostrar o que é, o que não é, quantas pessoas responderam, proporção de homens e mulheres, esse tipo de coisa. Mas não só isso, você também cria modelos para explicar o que está acontecendo, você faz teste de hipótese, você faz visualização, você pode começar a fazer ali uns dashboards, uns gráficos interessantes e tal. Muita coisa, muitas competências, muitos procedimentos cabem ali na fase de modelagem, vai variar de acordo com a sua consultoria, de acordo com o seu projeto de pesquisa. Competências necessárias. Ali sim entra muita estatística. E dependendo da sua pesquisa, entra, por exemplo, especialidades como inteligência artificial, machine learning e até alguns desafios em termos de programação. Especialmente para pesquisadores. A dica que eu dou para vocês é testes, retestes e experimentações. A fase de modelagem, vocês têm que fazer muitas experimentações a respeito das soluções que vocês estabeleceram na fase de heurística. Tem que rodar muitos testes, muitas simulações, às vezes criar dados simulados, às vezes criar testes concorrentes para ver qual solução performa melhor a partir do critério que você estabeleceu. Então, essa é a dica que eu dou: testes, retestes e experimentações na modelagem. A fase 6, resultados. Sobre, e resultados, eu disse anteriormente que na fase de heurística, quem é pesquisador acadêmico tem uma vantagem, um plus extraordinário, que é a reflexão epistemológica. Aqui na fase 6, resultados, quem é pesquisador acadêmico também tem uma vantagem, que é a parte de documentação. É saber escrever, saber explicar com palavras ou com gráficos também o que você fez, justificar o porquê era necessário, por que você fez aquilo, explicar passo a passo o método adotado, explicar o resultado, confrontar o resultado com a bibliografia, com a fundamentação teórica. Tudo isso entra aqui na fase de resultados, que é documentar, fazer versionamento da solução que você criou. Versionamento quer dizer o seguinte, né? Ah, eu desenvolvi um sistema que soluciona esse problema, foi em tal data, está aqui a versão 1.0, e aí eu fiz uma melhoria que gerou uma versão 1.1, enfim, versionamento. Criar apresentações. Quando eu falo apresentação, pode ser de um artigo acadêmico que você vai submeter para publicação num periódico, ou pode ser também um gráfico para você apresentar para o seu orientador, um PowerPoint. Quais são os conhecimentos necessários? Redação técnica científica. E aí entra um diferencial pesquisador acadêmico. Visual storytelling, aí eu recomendo alguns livros, assim, leia alguns livros sobre como fazer apresentações em PowerPoint, como criar gráficos interessantes, como criar gráficos mais sedutores visualmente. E a questão da comunicação, que não basta você ter ali o texto escrito e o gráfico muito bonito e bem storytelling, se você não sabe comunicar, se você não sabe apresentar, ter uma retórica de explicar esse documento para seu interlocutor. Especialmente para pesquisadores acadêmicos, saber reportar o método e os resultados para uma publicação. Então, se você pretende ter uma publicação aceita num periódico ou num evento de alto cacife, por exemplo, você tem que saber reportar muito bem isso, né? Quais critérios reportar, e saber explicar na documentação em gráficos, textos, em imagens, o que você fez, como fez. Etapa 7 é manutenção. Manutenção envolve testes em tempo real, por exemplo. Manutenção é o seguinte: o seu processo de ciência de dados ela demanda uma coleta contínua de dados.
E isso demanda uma infraestrutura de software que você tem que integrar um aplicativo de repente com um sistema, com uma plataforma. Eu já vou dizer que isso muitas vezes não é necessário na pesquisa acadêmica. Existem exceções, claro, mas eu raramente eu vejo uma pesquisa acadêmica que demanda toda a criação de uma infraestrutura para manutenção de uma ciência de dados. Quais são os conhecimentos necessários? Engenharia e arquitetura de sistemas, né? Vai demandar muito mais competência em desenvolvimento de software do que o comum. Desenvolvimento de software e segurança de dados, né? Questões de como é que não apenas vão ser coletados, mas como vão ser armazenados, quem vai ficar responsável pelos dados, entra ali na manutenção do sistema. E especial para pesquisadores acadêmicos. Como eu falei, é menos comum ser usado nas pesquisas, mas pode envolver, por exemplo, criar um API, um aplicativo, para você fazer uma pesquisa longitudinal. Digamos que está fazendo uma pesquisa que tem a ver com coletar dados de biofeedback. E aí a pessoa tem que usar um relógio de coletor de dados de biofeedback ao longo de meses. Então, aí, nesse tipo de pesquisa, você vai ter que desenvolver um aplicativo, um API para coletar continuamente, para fazer manutenção dessa coleta e tratamento dos dados de maneira contínua. Aí é o tipo de pesquisa que entra na fase de manutenção. Fazer uma breve revisão do processo, né? Essa planilha aqui, ela essa tabela aqui, né, ela tenta estabelecer uma síntese de cada uma das 7 etapas, quais são os conhecimentos necessários daquela etapa e o diferencial do pesquisador acadêmico. Basicamente é um resumo do que eu acabei de falar. Se você quiser conferir, dá um pause no vídeo, confira ali o quadro com texto. Ok, só que o cientista de dados, ele não é o único cargo que trabalha com dados, né? Agora que eu já apresentei para vocês o processo, expliquei os diferenciais de cada etapa, é legal dizer que também existe, por exemplo, o analista de dados, né? Para não confundir, assim, o que eu vou fazer na minha pesquisa? Eu vou fazer análise de dados ou ciência de dados? Ou engenharia de dados? Qual é a diferença? Ciência de dados eu entendo que é quando tem toda aquela etapa, aquelas 7 etapas desenvolvidas, né? O analista de dados, muitas vezes, ele não usa todas as 7 etapas, ele não faz aquilo. Ele tem uma ênfase, muitas vezes, que não é acadêmica, em negócios, para resolver um problema para uma empresa, e ele não tem tanto conhecimento em programação e matemática. Muitas vezes ele pega uma planilha que é dada para ele cria um gráfico, ele cria um dashboard interessante, com aquela planilha, mas ele não vai saber executar um procedimento avançado de estatística, não vai saber criar um sistema machine learning, por aí vai. Essa é a diferença que eu faço em análise de dados e ciência de dados, e cientista de dados. Já é legal dizer que é controverso isso, né? Isso não existe um consenso em todo mundo da área. Engenheiro de dados. Engenheiro de dados é um cara que enfatiza ali o desenvolvimento de software. É ele que cria, por exemplo, a infraestrutura de coleta e armazenamento de dados e faz integração de sistemas. Eu falei para vocês que é menos comum para pesquisa acadêmica, mas você pode precisar de um engenheiro de dados. E o arquiteto de dados? Ele faz a gestão do sistema de dados. O arquiteto de dados tem uma ênfase na segurança da informação, então você trabalhando, por exemplo, com a pesquisa com um órgão do governo, pode ser interessante ter alguém especializado em arquitetura de dados, ou pode ser interessante que você estude arquitetura de dados para a segurança do que está coletando, e a manutenção dos sistemas bem documentados e aptos para adaptação quando necessário. Então, esse é o trabalho do arquiteto de dados. Quase sempre, na grande maioria das pesquisas, você vai precisar de ciência de dados, você vai precisar ser um cientista de dados. Esses outros 3 cargos aqui, o analista de dados eu diria que quase nunca vai acontecer. Às vezes você pode precisar de um engenheiro de dados ou de um arquiteto de dados, ou você pode precisar saber um pouco desses dois, mas eu diria que é raro. Respondam ali o questionário que está no link da descrição para obter o material suplementar, na qual é melhor explicado isso, na qual tem várias informações extras, tá legal? O material suplementar tá bem legal. E na aula 3, que é a final, eu vou mostrar um estudo de caso que eu fiz, um processo de consultoria que eu ajudei, um doutorando, em que eu fiz cada uma das 7 etapas que eu acabei de escrever para vocês. E também vou dar algumas dicas especiais para pesquisadores, baseadas nessa experiência. É isso, até lá!